Chegamos a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de Números e hoje a nossa leitura começa a partir do capítulo 28. E vamos começar falando sobre ofertas contínuas no versículo 1 do capítulo 28, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: Esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia: 2 cordeiros de um ano sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro no crepúsculo da tarde, junto com os 2 litros da melhor farinha, em oferta de cereais amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será de 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da mesma manhã e como a libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora falando sobre ofertas dos sábados, versículo 9, diz assim: No dia de sábado ofereçam 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. E agora falaremos sobre as ofertas da festa de lua nova, versículo 11. No princípio de cada mês ofereçam um holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. E agora falando sobre ofertas da festa da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, versículo 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha, amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para 1 novilho e 4 quilos para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros ofereçam 2 quilos, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No sétimo dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Falando agora sobre ofertas da festa das semanas, versículo 26. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem a oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para 1 carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo.
da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Agora, no capítulo 29 de Números, nós vamos falar sobre as ofertas da festa de Ano Novo. Versículo 1 diz: No primeiro dia do sétimo mês vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Falando agora sobre ofertas do dia da expiação, versículo 7. No dia 10 deste sétimo mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo, e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Falando agora sobre ofertas da festa dos tabernáculos, versículo 12. Diz assim: Aos 15 dias do mês sétimo, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sétimo dia ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No terceiro dia ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quarto dia, ofereçam 10 novilhos, 10 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. No quinto dia ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sexto dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sétimo dia ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e libações para os novilhos,
para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode por oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 8º dia vocês terão uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. E, por holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Agora, em Números capítulo 30, nós vamos falar a respeito dos votos. Versículo 1 diz: Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o seu pai se opôs. Porque, se ela casar, ainda sob seus votos, o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido ouvindo não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto em que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesmo obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o souber, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou o voto no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai.